A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Aqui é o evangelista Anderson. Eu quero deixar aqui uma mensagem para você da palavra de Deus. Amém. Eu quero deixar aqui o Evangelho de Mateus, versículo 19. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 16. Eu quero deixar aqui para aprendizado, para nós, uma mensagem aqui, uma reflexão para você nessa noite. Diz assim o Evangelho de Mateus: Eis que se aproximando de Jesus um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: Por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então a Bíblia vai dizer que esse jovem se aproxima de Jesus. A Bíblia diz que Jesus está sentado ali, então com os discípulos, então vêm as crianças até Jesus, e os discípulos querem parar as crianças. Então Jesus disse para os discípulos: Deixai os pequeninos, que venham após mim, porque deles é o reino de Deus. Então Jesus caminha mais para frente, vai caminhando, a multidão querendo o apertar, e diz a Bíblia que um jovem, a Bíblia diz aqui no título, um jovem rico, vem se aproximando de Jesus. Ele vem se aproximando de Jesus, chega até Jesus. Então o jovem vai até Jesus e tenta um diálogo com Jesus. Primeira coisa aqui que eu quero dizer, aqui nessa noite, para mim e para você. Esse jovem rico aqui, a Bíblia diz nos estudos que tinha entre 12 a 16 anos. Então ele vai à procura de Jesus. Ouve falar de Jesus, ele escutou falar de Jesus, que Jesus estava curando o cego, o coxo, o manco, e que Jesus ainda o levaria para o céu as pessoas, que ele daria a vida eterna, que aquele que bebesse da água da vida nunca mais tinha sede. Então esse jovem, ao ele entender e saber que Jesus estava na cidade, então ele foi até Jesus, ele foi em direção de Jesus. Primeira coisa que eu quero dizer para você aqui, para nós entendermos o texto, é necessário que você vá até Jesus. É necessário essa aflição, essa tribulação, essa perseguição que você está passando, é necessário que você procure a Jesus. Esse jovem também, a Bíblia diz, que ele procurou a Jesus. Ele foi ao encontro de Jesus, ele ouviu falar de Jesus. Quantas pessoas, assim como você que está aí, já ouviu falar de Jesus, escutou de Jesus, mas é necessário que você vá até ele. E esse jovem sabia aonde encontrar Jesus. Então ele vai caminhando em meio à multidão. A Bíblia diz que esse jovem, ele não teme a multidão, não teme os homens, as mulheres e as crianças. Nós sabemos que aonde Jesus estava, em qualquer cidade que ele estava, se era no templo, se era na sinagoga, em qualquer lugar, as pessoas iam escutar a Jesus. É mesmo dizer que o texto também de Marcos e Mateus diz que Jesus entra na sinagoga, e quando ele entra, ele começa a ensinar aos doutores da lei. Então os doutores da lei também entendem a sua doutrina e vê que a sua doutrina tem autoridade. Então esse jovem ficou sabendo, mas a Bíblia diz que ele era uma pessoa jovem ainda, e ele queria entender como ele herdaria o reino dos céus, como ele herdaria a vida eterna. Então a Bíblia vai nos dizer que esse jovem vai até Jesus. Primeira coisa, ao ver Jesus, vendo aquela multidão, ele passa pela multidão, entra e se aproxima de Jesus. E eu quero abrir um parênteses aqui, não é necessário você ir só até Jesus, é necessário você se aproximar dele. Quantas pessoas que estão me ouvindo agora no Instagram, que precisam se aproximar mais de Jesus, precisam se aproximar mais de Jesus. Por quê? Porque você necessita de algo, você precisa de uma resposta. E a Bíblia e o próprio Jesus é a palavra de Deus. E quando nos aproximamos de Jesus, entendemos o que ele tem para nós. A Bíblia diz que Jesus não é um Deus, Jesus não é um Deus isso, Jesus não é um Deus de confusão. Jesus aqui, a Bíblia vai dizer que ele, quando ele entrega
algo para você, as bênçãos do Senhor não acrescentam dor, enriquece. O Salmo 23 vai dizer assim, ó: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E Jesus é o Senhor e o Salvador da nossa vida. O que vai dizer lá no Salmo 20 também: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor para a salvação. Então esse jovem aqui se aproxima de Jesus. E ele se aproximando de Jesus, ele começa a ter um diálogo com Jesus. Olha só, quando nós nos aproximamos de Jesus, se aproximamos mais dele. E você pode me perguntar, mas como eu me aproximo de Jesus? Talvez você está do outro lado e está falando: há tanta guerra, perseguição sobre a minha vida. Você pode se aproximar de Jesus através da oração, através do jejum, através da busca, indo para os cultos, as pessoas que não estão indo mais adorar ao Senhor. Você pode se aproximar de Jesus através da palavra. Nós temos a receita para se aproximar de Jesus, mas esse jovem, a receita dele era se aproximar de Jesus naquele momento e naquela hora. E tem horas que Deus quer que você se aproxime dele através da oração, através do clamor, através da busca. O que nós precisamos entender é o que? Quando nos aproximamos de Jesus, Jesus ele nos responde coisas que estamos esperando há muito tempo. Olha só que a Bíblia vai dizer que ele vai até Jesus, se aproxima de Jesus. Então, quando ele chega e se aproxima de Jesus, ele tem um diálogo com Jesus. E vai dizer a Bíblia que ele pergunta para Jesus: bom mestre, o que eu farei